noite, mulheres. Como é que vocês estão? Eu estou muito feliz, vocês. Vocês podem tomar um assento de vocês. Se quiser ficar viradinho mais para cá, pode ficar. Eu quero dizer para vocês que vocês são muito importantes. Vocês estão me ouvindo? Estão conseguindo ouvir? Se não, pega o microfone aqui. Eu acho que eu cantei um pouco alto e eu quero dizer para vocês que vocês são muito bem-vindas aqui, que cada uma de vocês que está aqui hoje, ou vocês fazem parte da membresia, ou vocês são convidadas de alguém, ou então vocês são amigas de alguém. Melhor. Vocês estão aqui como amigas umas das outras. Hoje em dia, a gente vive num período de relacionamentos facilmente desfeitos, né? Sejam bem-vindas, chega. Boa noite. Aqui tem lugar, ó. A gente está vivendo numa época de relacionamentos desfeitos, de amizades desfeitas. Por muito pouco, a gente rompe uma amizade. Por muito pouco, a gente discute, deixa de seguir, bloqueia as pessoas. E isso são amizades solúveis. Mas hoje a gente vai conhecer um pouquinho sobre a amizade na Bíblia. Como é que... o que Jesus fala sobre a amizade. A amizade é algo muito, muito fundamentado na Bíblia. E hoje a gente vai ver um pouquinho sobre isso. A gente tem muito... Por vocês estarem aqui, vocês podem ver que vocês são amigas, de verdade. Porque vocês conseguem contar, assim, rapidinho. Vocês conseguem contar nos dedos quantas amigas de verdade vocês têm? É difícil, né? A gente tem bastante amigo, acho que no Facebook dá para juntar 5 mil amigos, no Instagram, não sei quantos. Mas é muito fácil. Por quê? Porque se a minha amiga não está andando de acordo com aquilo que eu quero, eu vou lá e bloqueio ela. Acabou. Não é mais amiga. E isso é uma infeliz realidade dos nossos dias. Mas a Bíblia mostra uma amizade como mais do que isso. Eu quero ler com vocês, quem não trouxe a Bíblia vai passar no telão, em 1 Samuel, a gente vai ler alguns versículos hoje. 1 Samuel 18, do 1 ao 4. Depois de Davi ter falado com Saul, a alma de Jonatas se ligou com a de Davi numa profunda amizade. E Jonatas o amou como a sua própria alma. Naquele dia, Saul reteve Davi e não permitiu que ele voltasse para a casa de seu pai. Jonatas e Davi fizeram uma aliança, porque Jonatas o amava como a sua própria alma. A minha Bíblia não está parando aberta, então eu vou ficando lendo ali. Jonatas tirou a capa de que vestia e deu a Davi. Deu também a sua armadura, inclusive a espada, o arco e o cinto. A gente voltando um pouquinho para a gente situar aqui. Davi foi escolhido o novo rei. Saul era rei. Foi o primeiro rei de Israel. Filho dele, Jonatas, seguiria a linhagem, seria o próximo rei. Mas Saul, ele desagradou o Senhor. Quando ele desagradou o Senhor, a Bíblia diz que o Senhor rejeitou Saul. Não havia mais nada que Saul pudesse fazer. Deus rejeitou ele e levantou Davi no lugar de Saul. Saul era atormentado por muitos espíritos e Davi tocava a harpa para ele e ele se acalmava. O inimigo, aquele espírito que perturbava ia embora. Saul se acalmava com a harpa e com as músicas que Davi tocava. Numa dessas, aí por tantas, ele ficou muito amigo de Jonatas. Jonatas era o filho do atual rei de Israel, rei Saul, que seria, na linhagem, o próximo rei. Mas a Bíblia diz que Davi começou a se sobressair a Saul. Quando ele ia à guerra, ele sempre vencia, ele era um jovem muito especial, ele era amado pelo Senhor. E Deus sempre estava com ele. E Saul foi criando uma pontinha de inveja. E essa inveja foi crescendo.
E foi crescendo, e foi dominando, de uma maneira que Saul não bastava mais ele não gostar de Davi. Ele queria matar Davi. Ele queria que Davi fosse extinguido. A Bíblia fala várias passagens, várias vezes que Saul tentou matar Davi. E essa é uma delas. Foi já quase no final ali, quando já estava... o rei fez um jantar, realizou um evento e precisava que Davi tivesse. E Davi não foi, porque Davi estava com medo de Saul. Davi sabia que Saul mataria ele. O que ele fez? Ele se escondeu. Jonatas foi atrás dele e perguntou para ele por que ele não foi, por que ele não estaria na festa, no evento, né? E ele disse, não, eu não vou estar lá porque o teu pai quer me matar. O que Davi podia ter Jonatas podia ter feito? Jonatas podia ter dito não, né? Não, para, ele é meu pai, jamais ele faria isso. E não, ele era tão amigo de Davi, ele era tão íntimo de Davi, que a Bíblia fala, ali a gente vai ler mais para frente, que ele era mais do que o amor de um homem por uma mulher. A amizade deles era tão profunda, tão profunda, que era mais do que o amor entre um homem e uma mulher, era a amizade de Jonatas e de Davi. E vamos ler em 1 Samuel 20, no 17, depois no 41 e no 42. Jonatas fez com que Davi jurasse de novo pelo amor que ele tinha, porque Jonatas o amava com todo o amor da sua alma. Quando o rapaz foi embora, Davi se levantou do lado do monte de pedras e se prostrou com o rosto em terra 3 vezes. E beijaram um ao outro e choraram juntos. Davi, porém, muito mais. Então Jonatas disse a Davi, vá em paz, porque ambos juramos em nome do Senhor, dizendo, o Senhor seja para sempre testemunha entre mim e você, e entre a minha descendência e a sua descendência. Aqui a gente vai ter 5 atitudes que precisam existir numa boa amizade. Preceitos são leis. São as leis que Deus deixou para nós. A gente não pode matar, a gente não pode roubar, não pode adulterar. São 10 leis. Isso são os preceitos. São as leis que a Bíblia mostra para nós. Isso está escrito aqui. Mas a Bíblia em nenhum momento ela fala assim, vocês devem ser amigos. Mas a gente subentende, fica subentendido pelos princípios, pelas histórias que a Bíblia nos conta. Tem a história de Noemi e Ruth, entre outras histórias. Essa que a gente está falando hoje é uma delas. Então, uma boa amizade, ela exige amor. Jonatas e Davi se amaram com amor intenso. Estou angustiado por sua causa, meu irmão Jonatas. Você era amabilíssimo para comigo. Excepcional era o seu amor, ultrapassando o amor de mulheres. Ou seja, a amizade que eles tinham era muito além. Não era uma simples amizade que curtia no Facebook, achava legal no Instagram. Ah, legal, eu te curti. Não, era além disso, era muito mais do que isso. Ou seja, não existe boas amizades sem amor. Se tu não ama, tu não é amiga. E eu quero dizer para ti que tá hoje aqui. Tu tá aqui porque tu é amada. Sabe por quê? Porque tu podia estar em qualquer outro lugar. Mas Deus te trouxe aqui. Alguém te convidou para tu estar aqui. Por quê? Porque Deus é amor. E se Deus é amor, o que Ele nos deu? Ele nos deu o Filho. Se Ele nos deu o Filho dele, e nós queremos que vocês também o tenham, é porque nós amamos. Deus deu o melhor presente para nós. Jesus. Jesus foi o melhor presente que o mundo já podia ter recebido. Nunca houve, nunca haverá maior presente que o mundo possa receber do que Jesus. Jesus é o maior presente. Deus nos deu. E nós queremos compartilhar umas com as outras. É por isso que vocês estão aqui hoje. É por isso que vocês foram convidadas para estar aqui hoje. Para participar dessa mesa linda, comer essas comidas gostosas que a Cláudia faz. Mas mais do que isso, compartilhar o amor de Jesus umas pelas outras. Ou você ama, ou você não ama. Simples assim. Como é que tu ama? Falando de coisas de Jesus. Que Jesus é amor. Então, se tu ama a tua amiga, tu não fica de fofoca com ela.
tu não fala mal dela. Tu não aceita que falem mal das tuas amigas na tua frente. Porque tu ama. É porque Jesus é amor e Jesus não é assim. Se tu não conseguir me dar. Uma boa amizade também, ela exige cuidado. A gente vai falar bem pouquinho hoje, tá? Porque eu também tô com fome, a gente logo vai comer. Uma amizade, ela exige cuidado. O zelo. Jonatas protegeu a Davi mesmo contra seu próprio pai. Davi se tornou uma ameaça. Ou seja, Jonatas, ele já sabia. Ele já sabia que o trono não seria dele. Jonatas sabia que Davi seria o novo rei e não Jonatas. Pela linhagem, teria que ser Jonatas. Mas o que Jonatas fez? Ele cuidou de Davi. Ele disse, Davi, seguinte, a coisa está feia. Então, o que tu vai fazer? Tu vai te esconder lá no mato, em tal lugar, assim, perto daquela pedra, tu vai ficar escondido lá. Eu vou ir pro evento lá, no jantar com meu pai, e vou ver como é que ele vai estar. Amanhã eu vou voltar aqui com o meu servo e eu vou jogar as flechas e vou dizer, se a coisa estiver boa para ti, eu vou dizer, as flechas estão mais para cá. Se eu falar pro servo, as flechas estão mais para lá, é porque realmente o meu pai quer te fuzilar. Não aparece mais, foge, vai embora daqui, mas não dá. O que Jonatas podia ter feito? Podia ter deixado Saul matar Davi. Afinal, ele era o próximo herdeiro do reino. Era ele que ia sentar na cadeira do rei. Não Davi, que não era nem da linhagem de Saul. Era de outra tribo, era de outro povo. E como eu falei antes, né? Que a amizade, ela exige cuidado, e esse cuidado também é proteger, é cuidar, é amar, é não deixar, falar mal, né? Esse tipo de cuidado, interromper as fofocas e fazendo perguntas intencionais. Quando alguma amiga tua pergunta, tu tá bem? E tu responde, tá tudo bem. Ok, tá tudo bem. Mas isso não é uma pergunta intencional. Amigo de verdade, aquele que quer saber o que está acontecendo dentro do teu coração, ele vai perguntar, tá, agora vem cá, senta aqui, agora nós vamos conversar. Eu sei que tu não tá bem. Abre teu coração, eu sei que tu não tá bem. Fala pra mim que tu não tá bem. O que tá acontecendo contigo? Esse é um amigo de verdade, ele é intencional. Ele faz as perguntas certas e ele tem as respostas certas, na hora certa. E também, isso tem muito a ver com o casamento também. Além dos nossos maridos. Quem ainda não casou vai casar. Quem não é mais casado já foi, então sabe que os nossos maridos, eles são os nossos melhores amigos. Ou deveriam ser. Alguns casos não são, mas deveriam. Deveria ser. Abaixo de Jesus, o nosso melhor amigo deveria ser Jesus. Primeiro Jesus, depois nosso marido. Eu estou fazendo confusão porque eu já estou com fome. Mas é tipo isso. Abaixo de Jesus, nosso melhor amigo tem que ser nosso marido, nossos filhos e, por fim, nossos amigos, as nossas amigas, as nossas amizades. Em terceiro lugar, uma boa amizade, ela exige lealdade. Lealdade é mais do que fidelidade. A fidelidade é obedecer as regras, obedecer os princípios, obedecer tudo que a lei manda, mas a lealdade, ela é mais profunda do que isso. Ela é envolvida de alma. É uma aliança. Em 1 Samuel 18:3 diz assim, Jonatas e Davi fizeram uma aliança. 1 Samuel 20:42. Ambos juramos em nome do Senhor, dizendo, o Senhor seja para sempre testemunha entre mim e você, e entre a minha descendência e a sua descendência. A amizade leal, ela não se desfaz por qualquer razão. Aqui eles prometeram lealdade da descendência deles. Mais para frente, lá em 2 Samuel, vai contar quando aí veio a guerra, né? Israel perdeu a guerra. Quando eles estavam, o rei Saul foi morto, Jonatas foi morto, todos os filhos do rei Saul foram mortos na batalha. E ficou um filho de Jonatas, que quando estava fugindo da guerra, a empregada deixou, a serva estava correndo com ele caiu e ele ficou coxo das duas pernas. E naquela época um coxo não era como hoje, que a gente cuida, que a gente trata bem. Não, um coxo, uma pessoa que não era inválido, era visto como um rato, um qualquer. E Mefibosete, ele ficou aleijado das pernas
E ele ficou sendo tratado assim, foi criado em outro lugar. Mas um dia Davi lembrou e perguntou se existia alguém ainda da linhagem de Saul. E foi dito para ele, existe. Olha, tem o filho do Jonatas, filho lá do rapaz que tinha 5 anos na época da guerra e ficou aleijado dos pés e tal. E o que Davi fez? Davi podia ter feito isso, mas ele é aleijado, então não me interessa. Ele disse, então vocês busquem ele, tragam ele. Mefibosete vai comer à mesa do rei. Mefibosete vai ser tratado como um dos filhos do rei. Porque ele prometeu, ele fez uma aliança com Jonatas, que ele cuidaria da descendência de Jonatas. E a descendência de Jonatas era um filho que era aleijado. Mas mesmo assim, Davi cumpriu com essa aliança. Ele prometeu e ele cumpriu a aliança que ele fez. Eu queria saber de vocês se vocês têm uma aliança. Claro, primeiro uma aliança se vocês têm uma aliança com o marido, né? Mas se vocês têm uma aliança fora o casamento, com outros amigos. Vocês têm uma aliança assim? Fica a pergunta aí. A questão é, se tu tem sido fiel a essas amizades? Como é que tu tem tratado as tuas amigas? Como é que tem sido isso, essa lealdade com as tuas amigas? Em 1 Samuel 28, você me fez entrar em aliança no Senhor com você. Uma boa amizade, em quarto lugar, ela exige desapego. Jonatas abriu mão de muita coisa pela amizade com Davi. Jonatas abriu mão da amizade com o pai. Jonatas abriu mão do reino. Jonatas, ele abriu mão de muita coisa. Ou parece, a gente olhando, não, ele só abriu mão do rei. Mas, gente, é como se ele fosse o futuro presidente do país. E ele abriu mão disso porque ele queria cuidar do amigo. Em cuidado do amigo dele, ele abriu mão de tudo isso. Hoje as pessoas não querem mais abrir mão de coisas. Se a amizade não tá legal, eu não sou mais tua amiga. Ignora, isola, né? Arruma outra. Não tem mais lealdade nos relacionamentos. 23:17, Jonatas disse, não tenha medo, porque a mão de Saul, meu pai, não encontrará você. Você será rei de Israel. E eu serei o segundo depois de você, que também Saul, meu pai, bem sabe. E ambos fizeram aliança diante do Senhor. Davi ficou em Oreza e Jonatas voltou para casa. O que ele disse aqui? Que ele sabia. Ele sabia que ele não seria mais o rei. Mas, como amigo, ele aceitava ficar em segundo lugar. Ele não precisava ser o primeiro. Ele podia ser o segundo lugar. Ele sabia que ele tinha perdido o trono dele para Davi. Mas a amizade dele era tão profunda que isso não importou a ele. Ele não ficou com medo de perder o lugar dele por causa disso. E como é que a gente tem sido? A gente tira tempo para as nossas amigas? A gente escuta elas de verdade? Em perguntas intencionais. Quando elas respondem, a gente escuta elas de verdade? Ou a gente pergunta só para encher linguiça, que nem os gaúchos? A amizade, ela tu precisa te entregar com tempo, talento, ou dons e finanças. Quando foi a última vez que tu gastou dinheiro com uma amiga? Quando foi a última vez que tu gastou tempo cuidando de uma amiga? Quando foi a última vez que tu usou um dom para cuidar de uma amiga? Às vezes, aqui na igreja, a gente diz que deve estar na água, o lactobacilos, porque as mulheres tomam água e saem grávidas. É impressionante. Tem mais criança do que adulto. E eu sozinha só eu tenho 5, né? Então, o negócio é sério mesmo. E quando foi assim, que uma amiga tua, por exemplo, tá? Tua amiga tá grávida, ganhou bebê. Tu lembra dela? Tu lembra que ela precisa de ajuda? Tu lembra que muitas vezes ela tá sem dormir, sem comer, sem tomar banho, sem escovar os dentes, tá com dor.
E se tu perguntar pra ela, quando foi a última vez que tu tomou um banho, ela não sabe. Porque o dia e a noite é a mesma coisa. É um ciclo, sem fim. E aquilo vai. Quando foi que tu disse assim, calma, eu vou aí. E tu chega lá, e tu não vai ficar com o bebezinho no colo. O bebê quem vai segurar é a mãe. Tu bota a casa dela abaixo. Tu passa uma roupa, tu dobra uma roupa, tu lava uma louça, tu guarda, tu seca, tu faz isso, tu faz aquilo. Eu sou uma que eu não tenho vergonha. Se eu chegar na casa de uma amiga e a minha amiga tiver necessidade, eu não tô nem aí que ela não goste que eu lave a louça. Problema dela, ela vai ter que aprender a gostar. Ai, eu não gosto que eu lave a louça, mas eu tô vendo que a criatura tá precisando. Aí tu pergunta, alguém te ajudou? Alguém veio aqui? Não. Mas por quê? Ah, é porque eu não gosto. Mas é que não é o momento da gente saber se gosta ou não gosta. Se tu é amiga mesmo, tu vai ir lá e tu vai meter o pé na porta e tu vai, tô chegando, querida. Eu vim te ajudar. Ou uma amiga que tá... Não precisamente ser puerpério, ela às vezes nem tá doente, ela tá triste. Às vezes ela perdeu o emprego, às vezes ela brigou com alguém, às vezes ela tá sofrendo com o marido, às vezes ela está sofrendo com os filhos, algum problema que ela tem. Quando foi que tu chegou lá levando um bolinho, que seja um pedacinho do teu bolinho, do teu melhor que tu sabe fazer, o meu bolinho de cenoura, né, Laís? Que agora eu foi fazer bolo de cenoura, ninguém me segura. Um bolinho de cenoura para tua amiga. Tá tudo bem? Tá precisando de alguma coisa? Tô aqui. Vim orar contigo. Vamos orar? Vamos ler a Bíblia? Ou simplesmente tomando uma mensagem. Tô orando por ti. Como é que tu tá? Eu tô orando por ti. Jesus te ama, eu também. Mas um eu te amo e um Jesus te ama de verdade, não aquele da boca pra fora, sabe? Como é que tu tá? Sabe? Às vezes a pessoa pode estar passando por um luto. Quando meu pai faleceu, em 2020, ele foi logo no início da Covid, meu pai faleceu, um mês depois eu descobri que eu estava grávida. Eu entendo hoje que foi um consolo que o Senhor nos mandou, sabe? Naquele momento difícil ali, Deus nos mandou mais um filho porque era o que a gente estava precisando, que era o que eu estava precisando, era o que a família estava precisando naquele momento. Era um nascimento, era algo para a gente se alegrar. Porque meu pai foi morar com o Senhor, ele estava bem, mas nós não. E eu lembro que eu disse, nossa, como as pessoas gostam de mandar comida, eu já não aguentava mais de tanta comida. Porque isso fazia muito bem para as pessoas me ajudarem. Elas vinham, elas traziam comida, elas me ligavam, eu já não sabia mais como responder. Porque quando tu tá passando pelo luto, às vezes tu não quer falar. Só quer ouvir. Só quer saber assim, alguém tá orando por mim. Alguém está intercedendo por mim. Isso é gastar tempo, isso é gastar finanças, isso é gastar dons. Você abre mão de coisas por amizade ou tu abre a mão da amizade pelas coisas? Fica uma pergunta aí. Em quinto lugar, uma boa amizade, ela sempre aponta para Jesus. Se tua amiga não aponta para Jesus, ela não é tua amiga. Sinto muito. Ela pode ser tua colega, ela pode ser alguém que é legal de tomar um chimarrão, de bater um papo, mas ela não é tua amiga. A amizade de Davi e de Jonatas era uma das amizades mais belas e conhecidas da Bíblia. Ela aponta para a verdadeira amizade que temos em Jesus. Davi e Jonatas não eram o fim em si mesmo ali, não acabou ali. Essa amizade aponta para Jesus, aponta para nós e Jesus. Jesus é o maior amigo, Ele é o melhor amigo, Ele é um amigo que está sempre presente. Ele é aquele que quando a amiga não está, quando ninguém está, nas horas que tu não tem ninguém para contar, Jesus está ali. É Ele que está do teu lado, te carregando no colo. É Ele que está ali contigo, sempre foi Ele. Você precisa de uma amiga que fala de Jesus para ti. Uma amiga que te aproxima das amigas de Jesus. Jesus nos chama, olha o que Jesus, ele nos chama de amigos. João 15:15, olha o que ele diz. Já não os chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Em vez disso, eu os tenho chamado amigos, porque tudo que eu ouvi do meu Pai, tornei conhecido a vocês.
Jesus nos chamou de amigo. Não é algo que eu estou falando assim porque é bonitinho dizer que Jesus é nosso amigo. Não está na Bíblia, está aqui. Ele diz que ele seria nosso, que ele era o nosso amigo. Jesus, antes de morrer, antes de ir para a cruz, ele estava reunido com os amigos. Ele tomou a última ceia, ele cantou com os amigos e depois ele foi para o jardim de Getsemane, onde ele foi morto. E depois ressuscitou. Não há amizade real fora de Jesus. Isso é uma frase que eu quero que vocês memorizem e que sempre vocês se lembrem. Não há amizade fora de Jesus. O amigo pode falhar. Pode não te compreender. Mas Jesus, ele é só Jesus que é o amigo. Se as tuas amizades não te apontam para Jesus, não são os teus amigos. Não é essa amizade que tu precisa. E eu quero deixar aqui dois provérbios só. 18 e 24. Quem tem muitos amigos pode cair em desgraça. Mas há um amigo mais chegado que um irmão. 17 e 17 diz assim: o amigo ama em todo o tempo e na angústia nasce o irmão. Vamos ficar de pé? Vamos orar? Eu disse que seria curtinho. Senhor, eu quero te agradecer pela oportunidade que tu nos deu mais uma vez de nos reunir aqui. Eu te peço pela vida de cada mulher que está aqui hoje. Das que são da igreja, das que são convidadas, as amigas das minhas amigas. Eu te peço, Senhor, pela vida de cada uma delas. Eu não sei o que cada uma delas tem enfrentado, eu não sei o que elas têm passado, eu não sei o cotidiano da vida delas, da maioria delas. Mas tu sabe, tu conhece o coração de cada uma. E eu te peço, Senhor, que tu derrame o teu bálsamo, que tu derrame o teu amor sobre a vida de cada uma delas. Aquela, Senhor, que está quebrada, aquela que diz assim: eu não tenho um amigo, as minhas amizades não me abandonaram. Eu te peço, Senhor, que tu venha ao encontro dessa minha querida amiga, abraça ela e que ela seja, Senhor, que ela sinta o teu amor por ela. Eu te peço, Senhor, que tu nos abençoe e que possamos ser amigas que apontam para ti, que nós possamos ser as amigas como Jonatas e Davi. Eu te peço, Senhor, que tu venha em nosso encontro. Em nome de Jesus. Amém.